Olá pessoal, professor Joelly, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos começar a explicação do conteúdo Egito e Cush, certo? Nós vamos dividir esse conteúdo em duas partes. Estaremos explicando a vocês hoje a primeira parte desse conteúdo. Então nós vamos falar sobre a civilização egípcia, que tem provocado mistérios, né? As pirâmides, as lendas, as tradições, faz com que certamente vocês já tiveram acesso ou alguma informação à comunidade egípcia, né? A informações que mexem com o imaginário. Então nós vamos começar a estudar essa civilização. O Egito ele fica localizado no Nordeste africano, né? O Egito é responsável por várias formas de organização política, certo? As primeiras formas de organização que surgiram no Egito foram as aldeias. Essas aldeias, essas organizações se davam em torno de um líder. Esse líder era meio que responsável por basicamente toda a administração, pois ele era quem julgava, quem distribuía a terra, quem comandava os guerreiros no caso de conflitos. O líder também era responsável pelo bem de todos. Então esse chefe da aldeia era basicamente o responsável pela organização da aldeia. Ele, em muitas vezes, era auxiliado por um conselho. As pessoas orientavam, né, esse líder a tomar algumas decisões. Em outros casos, essas pessoas utilizavam o argumento de que recebiam dos espíritos da natureza ou dos antepassados essas orientações e repassava para os demais. Os egípcios também organizaram o que a gente chama de cidade-estado. O que é cidade-estado? Eram cidades, de forma muito resumida, independentes uma da outra. Então eram cidades que eram cercadas e que possuíam seu próprio governo, um centro comercial e uma área rural. Então possuíam mercados, comerciantes, artesãos, agricultores e pastores. Ou seja, essas cidades-estados eram cidades que tinham sua própria religião, sua própria forma de administrar, suas próprias leis, sua própria moeda, suas próprias formas de pesos e medidas. Então eram umas cidades que eram independentes das demais. O Egito também, a civilização egípcia, nos trouxe a ideia de reino, certo? E o reino pode ser definido como uma reunião de várias aldeias. Então, um grupo de aldeias forma um reino. E de cidades na qual vivia um líder com autoridade sobre todos os outros. Nas capitais do reino havia concentração de riqueza, poder, gente, oferta de alimentação e serviços. Quando o líder de uma cidade ou de um reino expandia os seus limites territoriais e conquistava terras e povos, estava formado o império. O império na antiguidade era geralmente um conjunto de cidades ou regiões que estavam sob o domínio de um governante da cidade mais poderosa. Então, quando esses reinos se expandiam, começava a surgir o que nós vamos chamar de império. Então, o Império Egípcio. Nas cidades, há disputas por terra férteis, podem ter levado a alianças e guerras entre os chefes. Os vencedores passavam a governar um território com mais pessoas. Esses territórios, geralmente no Egito, se dá o nome de
nomos. Nomos eram os territórios do Egito, quando começa a surgir as primeiras, vamos dizer, a fase embrionária, o início das cidades. E esses nomos eram administrados geralmente por homens e homens mais velhos, né? Um patriarca das famílias. Esses homens mais velhos que administravam os nomos eram chamados de nomarcas. As disputas entre os nomarcas deram origem a dois grandes reinos: o Alto Egito, localizado ao sul, e o Baixo Egito, localizado ao norte. Então, Alto Egito, sul, Baixo Egito, norte. Você vai dizer, por que, professor? O baixo está no sul e o alto está no sul e o baixo está no norte. Por causa do Nilo, certo? Então, o que demarca essa questão territorial é o Nilo. Por volta de 3100 a.C., o rei Menes do Alto Egito conquistou o Baixo Egito, unificando os dois reinos. Então, Menes entra para a história como o primeiro faraó. Ele foi fundador também da primeira dinastia, né? O que é dinastia? É sucessão de reis pertencentes a uma mesma família, todos de uma mesma família. Isso dá o nome de dinastia. Nascia assim o Império Egípcio, com a capital na cidade de Tebes. Depois essa capital foi substituída por Mêfis, né, que tem o nome de atual Cairo. A periodização do Egito. A história do Egito ela é dividida em três momentos, certo? O Antigo Império, que foi cerca de 2680 a 2180 a.C. Esse período é caracterizado pela estabilidade política e de progresso econômico. Depois você tem um período chamado de Médio Império. O que é esse período? Esse período vai de 2040 a cerca de 1780 a.C. Período em que os egípcios expandiram, que eles cresceram o território em direção ao sul e se intensificaram o seu comércio com a Núbia. Essa região era habitada por povos negros e rica em minérios, entre os quais estava o ouro. Apesar da prosperidade material, o Egito se enfraqueceu por causa das disputas pelo poder entre os próprios egípcios. Então, um povo chamado de Ixo, que era originário da Ásia Central, atravessaram o deserto, invadiram o Egito e permaneceram por lá cerca de 170 anos. A terceira e última última divisão de período que temos da história do Egito é o Novo Império, que vai de cerca de 1580 a 1070 a.C. Esse período inicia-se com a expulsão dos Ixos, né? Os faraós desse novo império organizaram um poderoso exército com cavalaria e com carros de combate, e depois de conquistar o reino Cush, ocuparam a Síria, a Fenícia e a Palestina, estendendo seus domínios até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Sociedade e poder. A sociedade egípcia mudou pouco ao longo dos séculos, pois no Antigo Egito as chances de ascensão social eram mínimas. Quase sempre o indivíduo nascia e morria pertencendo ao mesmo grupo social. O que é que significa isso? Nós chamamos de mobilidade social quando ocorre uma mudança
Vamos dizer o seguinte: a pessoa é pobre e passa a ser rico. A pessoa é rico e passa a ser pobre. Isso é o que nós chamamos de mobilidade social. Isso não ocorria no Egito, ou era muito raro. Então, o que é que significa isso? A pessoa que nascia pobre, a tendência era morrer pobre. Quem nascesse em famílias abastadas, em famílias ricas, certamente teria uma vida mais tranquila, né, de riqueza, porque não existia essa mobilidade social.